A paz do Senhor para todos. Eu gostaria de trazer uma palavra para a nossa meditação, irmãos, que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Irmãs e irmãos, vocês não sabem como é uma guerra para eu trazer um vídeo. Eu faço um vídeo, 2, 3, 4, 10, 15, 20, para salvar um. É uma guerra, uma luta, uma batalha espiritual. Ainda mais sobre esse tema que eu vou trazer neste dia, que é sobre o fim dos tempos. O inimigo não quer que você escute, ele não quer que você entenda. Abra os teus olhos, nós estamos no tempo do fim. Se desperte, nós somos a geração do arrebatamento. Eu vou repetir para que você entenda. Eu, você, somos a geração do tempo do fim. As profecias estão se cumprindo. Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Jesus estava falando para os discípulos, ele falou assim, olha, quando vocês veem a figueira, os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, quando começa a sair aquelas flores, vocês sabem que está perto o verão. Os agricultores entendem que está perto da colheita. Aí ele diz, igualmente quando virde todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, quer dizer que está perto do fim, está perto de eu voltar. Que coisas que Jesus está falando aqui, no versículo 33? Igualmente quando virde todas essas coisas, as coisas do capítulo 24, quando os discípulos chegam até ele e falam, Senhor, conta pra gente quando vai ser o fim de tudo isso? E Jesus disse, olha, cautelai-vos, tomem cuidado, fiquem atentos, para que ninguém engane vocês. Porque virá muitos falsos profetas em meu nome, muitos virão dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Haverá muitos falsos profetas. O que mais tem hoje, irmão, é profetada. Tomem cuidado com profecia, irmãos e irmãs. Cuidado, julguem para ver se são de Deus. Aí Jesus continua dizendo, haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremotos em vários lugares. Escândalos, muitos vão de se escandalizar. Quantos escândalos existem hoje? A obra de Deus tem sido escandalizada, o evangelho tem sido escandalizado. O amor, aí versículo 22, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor está se esfriando. O evangelho tem sido banalizado. Então Jesus estava falando para os discípulos no versículo 33, falou, ó, igualmente quando vocês vêem todas essas coisas, sabeis que está perto do fim. E ele continua, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nessa passagem bíblica da figueira, Jesus está falando sobre Israel. Israel, ela simboliza a figueira. Eu quero que os irmãos me entendam, irmãos e irmãs, me entendam. A parábola da figueira, Israel simboliza a figueira. Jesus estava dizendo, olha, quando vocês verem Israel brotar de novo, renascer, vocês entendam que está perto do fim. Aí ele fala, e não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Que geração que não vai passar? A geração que viu Israel brotar de novo. A geração que viu Israel nascer de novo. Quando Israel nasceu, irmãos? Vamos lá. Depois que Jesus morreu e foi ao céu, depois que ele veio à terra, cumpriu o seu ministério, ele morreu, ressuscitou e foi ao céu. Depois de 70 anos que Jesus havia subido ao céu, Israel foi invadida e destruída. Se cumpriu a profecia que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, que diz assim, Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos estavam falando, mostrando a beleza do templo para Jesus. Olha que lindo, como é lindo esse templo. E Jesus falou, olha, aqui vai ser tudo destruído. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Israel foi invadida e destruída e não existia mais nação de Israel. Israel foi disperso sobre a terra. Uns foram para a Itália, outros para a França, a Alemanha, Portugal, e o povo se espalhou sobre a terra. Não existia mais nação de Israel. Eu quero que os irmãos me entendam.
Eu quero ser clara para que as irmãs, os irmãos me entendam. Israel foi invadida e destruída, não existia mais a nação. Israel voltou a ser nação no ano de 1948. Hoje Israel está com 77 anos. No dia 14 de maio de 1948, houve uma votação na ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve essa votação. E Israel voltou a ser nação. Essa votação ficou empatada. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele desempatou essa votação. Então, o povo judeu que estavam dispersos sobre a terra, os israelitas, eles começaram a voltar para sua terra e Israel voltou a ser uma nação novamente. Hoje Israel é uma potência mundial. Muitos querem destruir Israel e não conseguem. Muitas nações já tentaram acabar com Israel, mas não conseguem porque Deus cuida daquele povo. Em Isaías capítulo 66, versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Tá perguntando aqui, pode uma nação nascer em um só dia? Aí diz, nascerá uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e deu à luz aos seus filhos. Aqui está falando do renascimento de Israel. Pode uma nação nascer num dia só, num único dia? Israel voltou a ser nação no ano de 1948, como eu já falei. Então Jesus está falando aqui nessa passagem bíblica, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Que geração, irmãos? A geração que viu Israel brotar de novo, que é eu e você. Nós somos a geração do tempo do fim. Acorde, desperte, tudo está acontecendo. As profecias estão acontecendo. Os grandes homens da terra, como o presidente dos Estados Unidos, o Papa, estão todos se organizando para trazer a paz mundial. Eles querem a paz. E a Bíblia diz que quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, se desperte, Jesus está às portas. Jesus está voltando. A colheita, nós estamos no tempo do fim, a colheita se aproxima. Eu fico muito preocupada, irmãos, com muitos homens, muitos pastores, presbíteros, homens que estão na liderança dos trabalhos, que não falam de escatologia nas suas igrejas. Irmãos, se despertem. Se desperte, Jesus está voltando. Homens que ficam com medo de falar sobre escatologia. Para mim isso é uma vergonha, irmãos. Pelo amor de Deus. Estudem. A internet está aí. Irmãos e irmãs, pesquisem. O pastor Lamartine Pozella, pastor Antônio Júnior, pastor Carlos Cardoso. Homens que falam de escatologia bíblica dentro da palavra. Existem alguns outros temas que eu vou trazer depois sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Depois eu trago para não ficar um vídeo muito longo. Mas nas nossas igrejas não se fala mais sobre escatologia. Não se fala, na verdade não se fala mais. Eu nunca ouvi. Quando eu ouvi eu era criança, adolescente, alguns pastores falando sobre escatologia. Para o povo se alertar, acordem, Jesus está voltando. Jesus está às portas, se despertem. Pesquisem, estudem. Pastor Antônio Júnior, pastor Lamartine, como eu já falei. Pastor Claudinei Oliveira, pastor Giovanni Dias. São pastores que falam sobre escatologia bíblica. Como nós, os assembleianos, acreditamos. Que existem outras linhas de pensamento, de estudo. Como eu já falei, pré, pós e meso. O pré-tribulacionismo são aqueles que acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação. O mesotribulacionismo é aqueles que acreditam que Jesus vai vir na metade da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo é aqueles que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. Eu não creio, irmãos, que nós vamos passar por toda a tribulação. Porque a tribulação é a ira de Deus na terra. Nós não somos destinados à ira. Nós não somos destinados à ira de Deus na terra, a ira de Deus sobre nós. Então nós não vamos estar aqui. Nós, assembleianos, acreditamos no pré-tribulacionismo, que Jesus virá antes da grande tribulação. Então vamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Que o Senhor Jesus te desperte neste dia. Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Amém?